Olá, bom dia pessoal. Hoje é 18 de fevereiro de 2016 e eu vou iniciar hoje um curso de contabilidade geral. Para quem pretende estudar administração financeira, eu sugiro que junte os conhecimentos de contabilidade e os de matemática financeira e os de gestão, claro, mas essencialmente eu lido com a parte de contabilidade e a parte de matemática financeira. Vamos começar aqui agora a de contabilidade geral e depois eu vou inserindo aulas de matemática financeira. O estudo da contabilidade, esse primeiro bloco, ele é um pouco teórico, mas logo em seguida a gente vai passar para os exercícios práticos. E esse material serve para quem está cursando a graduação, né? Se você cursa a graduação e quer fazer uma revisão de matemática, isso aqui é muito bom. Esse material pode te ajudar bastante. Quem está na pós-graduação ou então em um MBA também pode fazer bom uso desse material, pode encontrar muita utilidade nele. E, essencialmente, também a turma dos concursos, né? Quem vai fazer concurso, tá? Para concursos, esse material é muito bom. Eu fui professor de cursinho para concurso durante alguns anos, no final dos anos 90. De lá para cá, a contabilidade teve alterações legais. Não a estrutura da contabilidade em si não muda. Houve algumas alterações na forma de apresentar os dados, né? Em função do meu trabalho na Receita Federal, eu preciso acompanhar esses dados. Então, eu tenho o conhecimento prático da Receita Federal, né? O meu concurso foi para a Receita Federal. Então, eu tenho a atualização desse material na Receita Federal, que eu sou obrigado a acompanhar em função do meu trabalho. Então, todas essas alterações eu tive que acompanhar. Algumas não têm utilização direta no meu trabalho, mas como eu dou aulas em pós-graduação e em MBAs pelo Brasil, eu tenho que estar me atualizando. Tá? Então, o estudo da contabilidade, ele tem o objetivo de principal, né, de permitir que se exerça o controle sobre as empresas, né? Ele tem o objetivo. Qual é o objetivo da contabilidade? Isso nós vamos ver aqui na nossa próxima página. Objetivo da contabilidade. O objetivo da contabilidade é o controle do patrimônio, né? É estudar o patrimônio e controlá-lo, né? É o controle do patrimônio. Controle do patrimônio. Mas aí já começa a saltar algumas perguntas. Como é feito esse controle? Como é feito esse controle? E o que é patrimônio, né? O que é patrimônio? E a outra é, de quem é esse patrimônio? O que é e de quem é esse patrimônio? Muito bem. O controle a contabilidade exerce através de técnicas. A contabilidade possui algumas técnicas, né, próprias dela, em que ela permite que se controle o patrimônio. E o que é o patrimônio? Respondendo primeiramente essa pergunta, né? Tecnicamente, patrimônio é um conjunto de bens, vamos corrigir isso, é um conjunto de bens, direitos e obrigações. Vinculados a uma empresa ou pessoa. Na verdade,
é o conjunto de patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações vinculados a uma pessoa. E essa pessoa pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Então você tem o conjunto de bens, direitos e obrigações vinculados a pessoas físicas ou jurídicas. Esse é o objeto do patrimônio. O patrimônio quer controlar isso, quer ajudar a controlar isto. Né? E essas pessoas jurídicas podem ser as pessoas jurídicas com finalidade lucrativa ou sem finalidade lucrativa, com fins de lucro ou sem fins de lucro, ok? Ah, e as pessoas físicas são aquelas que possuem os seus bens, direitos e obrigações e querem controlar. Por exemplo, o empresário ele precisa ter um controle do seu patrimônio pessoal e do patrimônio da sua empresa. Por que é importante que ele tenha o controle do seu patrimônio pessoal e o controle da sua empresa? A fim de não misturar os dois patrimônios. É muito comum que o empresário chegue na empresa e retire dinheiro do caixa para ele. Isso não é muito bom se não tiver anotado, tudo controlado, vai dar zica. Ixi, nem é bom falar essa palavra nesses dias, né? Vai dar rolo, tá ok? Muito bem. E quais são as técnicas que a contabilidade usa para controlar o patrimônio? Basicamente são 4 técnicas, tá? Ele vai utilizar a escrituração. Nós vamos ver tudo isso com calma. A escrituração, que é registrar tudo que acontece dentro da empresa, tudo, calma. A escrituração dos fatos que interessam para a contabilidade. Depois que ele escritura todos esses fatos, é preciso compilar, reunir esses fatos em demonstrações contábeis. Existem as demonstrações contábeis, tá? As demonstrações contábeis que resumem esses fatos. Depois que essas demonstrações estão prontas, é importante que a direção da empresa faça uma confirmação de que está tudo bem com aquelas demonstrações, que elas refletem a exigibilidade da legislação. Né? E isso é feito através de uma outra técnica, que é a auditoria. A auditoria das demonstrações. Tá? A auditoria vai dizer que os relatórios contábeis estão feitos de acordo com as regras vigentes no país, né? Os princípios gerais, os princípios geralmente aceitos, ou princípios fundamentais de contabilidade. Muito bem, escriturou os fatos, tá? Preparou as demonstrações, fez a auditoria, cabe ao empresário questionar: e aí, minha empresa está bem ou não? É a hora de se usar a outra técnica, que é a análise de balanços. Análise de balanços. Através da análise de balanços, o empresário vai se certificar da situação econômica e da situação financeira e patrimonial da sua empresa. Para fazer essa escrituração, utiliza-se basicamente o livro diário. O livro diário, como o próprio nome diz, é um livro em que os fatos contábeis que interessam para a contabilidade, né, são registrados neste livro. Tá? Esses fatos contábeis são registrados todos os dias nesse livro diário. Para registrar esses fatos no livro diário, é que são gerados documentos, tipo notas fiscais, recibos, faturas, contas,
né? Conta de luz, conta de água, telefone, tudo isso. E aí isso é registrado no livro diário, que é o livro essencial da contabilidade. A partir deste livro é que se tem a história dos fatos contábeis ocorridos na empresa. Daqui a pouco a gente vai entrar em que fatos são esses. Mas só para você ter uma ideia do que é um fato contábil, a venda de uma mercadoria, a compra de um bem para vender, né, isso é um fato contábil. Pagar a luz, a luz, o telefone, são fatos contábeis. Tá? Fatos contábeis são aquelas ocorrências que mexem com isso aqui, com os bens, os direitos e as obrigações. Os fatos contábeis são aquelas ocorrências que mexem com os bens, com os direitos e com as obrigações. Eles precisam estar escriturados, lançados, registrados no livro diário. A partir deste livro diário, é preparado um outro tipo de relatório interno da empresa chamado balancete de verificação, que mais tarde a gente vai estudar. É esse balancete de verificação que é utilizado para preparar as demonstrações. Então, do livro diário, tem-se o balancete de verificação, né? Você, usando esse balancete de verificação, prepara as demonstrações contábeis. Envia as demonstrações contábeis para uma equipe de auditoria se a empresa tiver. Se não tiver, é o proprietário, junto com o contador, vendo se está tudo certo. Aí assim é feita a auditoria na empresa. As pequenas empresas não têm a obrigação de fazer auditoria, né? Mas tem a obrigação, o dono da empresa, de confirmar que aquilo que está nos relatórios contábeis refletem o que realmente ocorreu na empresa à luz da legislação vigente, né? Depois disso, o dono da empresa ou a diretoria, dependendo do tamanho da empresa, ou o dono do carrinho de pipoca, faz uma análise, saber se a empresa está bem, se não está para falir, se o endividamento dela está alto, se ela tem dinheiro para pagar suas contas. Enfim, esse é o âmbito em que ocorre o controle do patrimônio, que é este controle do patrimônio, o objetivo da contabilidade. Ok? E quais são essas demonstrações aqui, né? Quais são essas demonstrações? Se você quiser um detalhamento disso aqui, pega a lei 6.404 de 76, no artigo 176, ele vai te dizer quais são as demonstrações que a empresa deve preparar, tá? As empresas devem preparar esses demonstrativos aqui. Vamos lá. O balanço patrimonial, que depois a gente vai falar dele com todos os detalhes. A demonstração de lucros e prejuízos acumulados, eu estou colocando na ordem que aparece na lei, tá? Lá no artigo 176. A demonstração do resultado do exercício, a demonstração dos fluxos de caixa, esses 4 são obrigatórios para todas as empresas: balanço patrimonial, demonstração de lucros e prejuízos acumulados, demonstração do resultado do exercício e a demonstração do fluxo de caixa. O que é, como se faz, o detalhamento disso, vá pela fé. Por enquanto, acredito que são esses 4 e o restante a gente fala depois. Eu me sinto um evangelizador. Estou pedindo que você acredite, vá pela fé. Sua sede de saber será saciada mais tarde. Mas tem mais uma demonstração, que é a chamada a demonstração do valor adicionado. Tá? A demonstração do valor adicionado, DVA, né,
ela é obrigatória para as empresas de capital aberto, ok? Então, se for uma companhia aberta, como diz lá no artigo 176, ela precisa fazer essa demonstração de valor adicionado. Pois bem, são essas as demonstrações, é esse o objetivo, são essas as técnicas, tá? E a gente precisa passar para o nosso próximo assunto, a fim de avançar nisso aqui. Nós vamos conhecer no nosso próximo assunto o detalhamento do patrimônio, né? Isto aqui é o patrimônio, é o conjunto de bens, direitos e obrigações. É isso aqui que a gente vai ver na sequência. O patrimônio, né? Patrimônio, a gente já viu que o patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações vinculados a uma pessoa física ou jurídica, né? A contabilidade vem controlar tudo isso e vem, através de suas técnicas, resumir isso e apresentar para as pessoas que têm interesse no patrimônio, que têm interesse nesses relatórios contábeis. Quem são essas pessoas? Ó, sindicatos querem saber quanto que estão pagando de salário em relação não só dentro da empresa, mas comparando com outras empresas. Então você vai encontrar os sindicatos querendo saber. Os emprestadores de dinheiro querem o relatório, né? Daqui a pouco nós vamos falar dos usuários da contabilidade, e aí você vai ver um monte de gente que está pendurada aí querendo saber disso. Agora, nós estamos no início de 2016, as pessoas estão esperando que os jornais publiquem o relatório trimestral das empresas que têm ações em bolsa de valores para saber como é que foi a situação no último trimestre de 2015 das empresas, né? Então, os investidores têm muito interesse nisso, tá? Então, os usuários da contabilidade são vários, né? O governo tem interesse nisso, nesses relatórios, para poder cobrar os impostos, né? Os sindicatos têm interesse por causa dos salários, né? Quais são os planos, os projetos, se a empresa vai descontinuar como agora. A gente está escutando notícia de que as empresas do setor automobilístico estão dando férias coletivas, encerrando turnos de trabalho, demitindo pessoas. Então, esses relatórios interessam para o sindicato, né? Tá? Balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, tudo isso interessa para eles, demonstrativo fluxo de caixa. Tá? Os investidores, se você tem ações de empresas listadas na Bolsa de Valores, você vai querer saber a situação das empresas, né, dando uma olhada nesses relatórios contábeis. Ou mesmo se você quer comprar uma banca de revista. Você quer comprar uma banca de revista, um carrinho de pipoca, um ponto comercial, é importante que você tenha esses relatórios contábeis para poder avaliar a situação da empresa, né? Para saber o preço justo, o tal do fair value, né? O fair value, que é o preço justo que você deve pagar pelo empreendimento. Os bancos ou emprestadores em geral, né? Os emprestadores têm interesse nesses relatórios. Os bancos, para saber se empresta ou não, se a empresa vai ter condições de pagar. Os fornecedores, praticamente pelo mesmo motivo. Será que eles podem fornecer as mercadorias ou os insumos a prazo? Né? É preciso que a empresa tenha esses relatórios auditados, confiáveis. Vixe, isso é uma palavra terrível, né? Confiável na contabilidade é uma palavra terrível. Existem empresas que são confiáveis até o dia anterior e no outro dia está falindo. É só você pesquisar casos como a Enron, né?
lá nos Estados Unidos, que estava bem e em menos de um mês foi à falência. Tá? Aqui no Brasil, a Petrobras estava bem. Eu cheguei a comprar ações da Petrobras a R$ 20. Hoje ela está menos de R$ 5. Afundaram a Petrobras. E quem foi que afundou a Petrobras? Ora, liga a televisão que você vai saber. Tá? Essa bagunça que fizeram com a Petrobras não estava nos relatórios contábeis. Tanto não estavam que, quando começaram as denúncias de corrupção, a empresa que fazia a auditoria se negou a assinar os relatórios. Mas ela sabia ou ela não sabia das falcatruas? Não sei te dizer. Imagino que a empresa que fazia a auditoria venha a público dizer que corrupção não aparece nos relatórios contábeis. Enfim, a contabilidade às vezes é uma caixinha de surpresas. Mas temos que confiar que ela reflete a verdade e acompanhar a empresa, né? Tem pessoas que não investem em empresa, elas compram a empresa, né? Compram um grande pedaço da empresa. Tem investidores no mundo inteiro que fazem isso. Porque aí ele sabe direitinho como é que está a empresa. Eu que quando vou comprar ações da Petrobras, o dinheiro que eu gasto mal dá para comprar um parafuso daqueles. Então eu não sei o que é que está rodando lá dentro, o que é que aqueles diretores estão fazendo lá dentro. Eu só tenho um parafuso. Mas grandes investidores têm condições de tomar outras decisões que nós, usuários, investidores, pessoas físicas comuns, não temos. Temos que confiar na contabilidade, confiar nas leis, confiar nas instituições, né? Mas no nosso país isso é complicado, tá ok? Você vai encontrar uma série de pessoas, de usuários desses relatórios, que eles precisam desses relatórios para tomar suas decisões, né? Eu quero entrar agora, esquecer esses usuários e entrar com mais detalhe no conceito de patrimônio, tá ok? Vamos destrinchar os bens, os direitos e as obrigações. Afinal, são eles que compõem o patrimônio das pessoas jurídicas. É importante esclarecer isso. O foco aqui vai ser as empresas. E as empresas com finalidade lucrativa, tá? Então, esse é o objeto do meu estudo. As empresas, não vou estudar patrimônio de pessoa física, isso eu falo lá nas minhas aulas de finanças pessoais, eu falo do patrimônio das pessoas físicas, dos investimentos que elas podem fazer. Aqui eu vou estudar a contabilidade das empresas que têm finalidades lucrativas, ok? Então, o que são bens? Mudando para ficar no mesmo lugar, ou seja, entrando no patrimônio, o que são bens? Os bens são coisas úteis, né? São coisas que têm utilidade, são coisas úteis. São coisas úteis que atendem a alguma necessidade, né? Atendem a alguma necessidade, tá? E que podem ser avaliados economicamente, que têm valor econômico e que têm valor econômico. Isso é um bem. Bens são coisas úteis que atendem a alguma necessidade e que têm valor econômico, tá? Esse é o conceito legal, tá? É o conceito que a gente estuda nos livros, principalmente nos livros de economia, tá? E a contabilidade trouxe esse argumento para dentro da sua ciência, tá? Essa definição. E nós podemos classificar esses bens de diversas formas, tá? Nós podemos ter diversas classificações dos bens. Vamos ver algumas classificações aqui. Os bens, eles podem ser tangíveis, ou intangíveis. Tangíveis ou intangíveis. O que são os bens tangíveis? São os bens
materiais. São os bens materiais. Ok? São os bens materiais. E os bens intangíveis são os bens imateriais, que não têm concretude. São os bens imateriais, que não têm existência física. Esses são os bens imateriais. E os bens ainda podem ser móveis ou imóveis. Ou ainda semoventes. Olha só, semoventes. Bens móveis são aqueles que você tira do lugar. Bens móveis são aqueles que podem ser deslocados sem que haja danos aos mesmos, né? Veículos, móveis e utensílios, material de consumo, máquinas, equipamentos, ferramentas, ventiladores, etc. Bens imóveis são aqueles que, regra geral, não podem ser deslocados. Porém, se for possível deslocá-los, eles podem sofrer danos. Então, bens imóveis são aqueles que não podem ser deslocados sem danos. Você quer um exemplo? A casa, o prédio, uma construção, tá? E o que são bens semoventes? São aqueles que se movem por energia própria, que não precisam, como os bens móveis, que alguém atue uma força sobre eles. Exemplo semovente? Uma vaca, uma galinha, um cachorro. Você sabia? É isso, bem semovente, tá? São aqueles que se movem por força própria. São os animais em geral, ok? Os bens ainda podem ser bens de uso ou consumo. Bens de uso ou consumo, né? Vamos lá. Bens de uso são aqueles que perdem substância ao serem utilizados nas empresas, né? São aqueles que não perdem substância ao serem utilizados nas empresas, tá? Eles não perdem partes deles, tá? Normalmente eles têm vida superior a 1 ano. Os bens de uso, eles não perdem substância e têm vida útil maior que 1 ano. Ok? Exemplo, veículos, equipamentos de informática, sistemas de processamento de dados, máquinas, equipamentos, são bens de uso, que têm vida superior a 1 ano e que não perdem substância quando são utilizados. Já os bens de consumo, né, são aqueles que perdem substância quando são utilizados. E os bens de consumo, eles têm normalmente vida útil inferior a 1 ano, ok? Material de consumo, né? Papel higiênico, caneta, lápis, ok? As matérias-primas como lixas, tintas, vernizes ou material de embalagem, tudo isso perde substância quando vai sendo utilizado. Você ainda pode ter uma categoria de bens, que é o que você encontra muito nas empresas, bens de venda e bens de renda. Bens de venda são as mercadorias que as empresas têm, ok? E que se destinam à venda. Por exemplo, seu estoque de mercadorias, um supermercado tem lá o seu estoque de mercadorias para venda, como, por exemplo, bolachas, biscoitos, refrigerantes, material de limpeza, tudo isso é bem de venda e está ali no supermercado para ser vendido. Mas também existem os bens de renda. O supermercado pode ter um amplo estacionamento, um amplo pátio
e aluga esse pátio para uma empresa de estacionamento. Este é um bem de renda. Ela não pretende vender, tá? São aqueles bens que a empresa não os utiliza em sua atividade operacional. Tá? Elas não utilizam na sua atividade operacional, no caso do supermercado, o galpão onde ocorrem as transações e os negócios. Tá? Este é um galpão utilizado com fins operacionais. Aquela ampla área que o supermercado vai arrendar para uma empresa explorar o serviço de estacionamento, este vai gerar para ela uma renda que não é operacional, não está sendo utilizada na sua atividade operacional. Tá? Ela vai auferir aluguel com aquilo. Ok? Outras empresas têm como finalidade viver de aluguel. Tá? Ela vive de aluguel, ela aluga máquinas. Existem empresas de engenharia que alugam equipamentos pesados, grandes máquinas. Este aluguel, ao contrário do pátio de estacionamento, é uma renda operacional. Olha só que coisa interessante. A renda, ela pode ser uma renda operacional. O aluguel, né, pode representar uma receita operacional e pode também uma renda não operacional. Quando é que é uma receita, uma renda operacional? Quando a finalidade social da empresa, quando a finalidade social da empresa é arrendar. Ela tem como objeto social o arrendamento, o aluguel. Por exemplo, aluguel de máquinas, equipamentos, aluguel de imóveis. A empresa tem diversos imóveis e vive do aluguel desses imóveis também. Isso é importante, está lá no objeto social dela. E quando que a renda, o aluguel é não operacional? Quando este não é o objetivo social dela. Por exemplo, um supermercado que tem uma área que vai alugar para outra empresa explorar estacionamento. Tá ok? Então, como isto não faz parte do seu objetivo social, do seu objeto social, então esta é uma renda não operacional. Ok? Então, com isso, a gente tem a diferença entre aluguel, renda, receita operacional e receita não operacional. Eu falei, mas não entrei muito no detalhe, né, sobre os bens tangíveis e os bens intangíveis. Bens tangíveis são os bens materiais, são aqueles que têm concretude, têm existência física, eles têm uma existência física. Você consegue olhar pela janela e dizer, lá está o veículo, né? Lá está o carro, aqui está a mesa, você pega na mesa, tá? Existência real, ok? Tem existência, na verdade, esse nome existência real não é bom, tá? O melhor é a gente usar existência física, porque os bens imateriais, os bens intangíveis, têm existência real, mas não têm existência física, ok? Exemplo, máquinas e equipamentos, prédios, instalações, ventiladores, canetas, estoques de mercadorias, isso é bem material. Os intangíveis são aqueles bens imateriais e que não têm existência física, né? Quais são esses bens imateriais que não têm existência física? Por exemplo, direitos autorais. Olha só, é um bem que é chamado direito, né? Tá? Direitos autorais. Isso vem do direito em si, da disciplina, da ciência. É um bem. Os direitos autorais são classificados como bens. As marcas e patentes, por exemplo, as empresas de tecnologia, quando elas desenvolvem um programa de computador muito sofisticado e que não existe outro por aí, elas vão patentear, correm no órgão de patente
tá? Para fazer o registro dessa patente. E ela é proprietária. Veja, ela vai alugar essa patente, tá? Ela vai vender essa patente. Ela vai ganhar royalties em cima dessa patente, permitindo que outras empresas usem esse programa dela, tá? Mas não tem existência física. Você não consegue pegar num programa de computador, né? A marca, por exemplo, marcas. Existem marcas que são centenárias. A Coca-Cola é uma marca, né? O conjunto de ativos da Coca-Cola, dos recursos que ela tem, eu imagino que não vale tanto quanto a própria marca. A Coca-Cola poderia vender todas as suas fábricas, mas ela ainda ficaria com a marca, que é extremamente valiosa. Mas não tem existência física, ok? Tá? Então, direitos autorais, marcas e patentes, você ainda tem os fundos de comércio, né? Fundos de comércio. É um bem que não tem existência física, mas tem um valor tremendo. Por exemplo, você vai comprar uma banca de revista. O valor da banca de revista, com tudo aquilo ali, a banca de revista, vale, digamos, 10 mil reais. Mas o dono da banca de revista só te vende por 100 mil reais, ok? Na hora que você vai fechar o negócio, 100 mil reais. O estoque da banca de revista, somado com as instalações da banca de revista, vale 10 mil reais. Mas o dono da banca vai te vender por 100 mil. Ora, isto aqui é um bem material, é tangível, é a banca de revista e o seu estoque. Mas os 90 mil reais que você está pagando é o fundo de comércio, né? É a clientela que aquela banca tem, é a localização, é o potencial de ganho dela, que não está registrado nos livros contábeis. Os 10 mil de instalações da banca de revista e do seu estoque está registrado lá no livro diário, está registrado no balancete de verificação, está lá direitinho. Mas esses 90 mil são o fundo de comércio. Não está registrado em lugar nenhum, não tem existência física, não tem existência material. Mas na hora que você compra, como você vai tirar, como você vai assinar um cheque de 100 mil, você tem que registrar na sua contabilidade o valor da banca de revista. E qual é o valor? 10 mil. A banca de revista vale 10 mil. E 90 mil você vai registrar na sua contabilidade como bem imaterial, como bem intangível. Você vai separar bem tangível 10 mil, a banca de revista, bem intangível o fundo de comércio, 90 mil. Ok? Essa é uma diferença séria entre fundo de comércio, entre bem tangível e bem intangível. Outro tipo de bens intangíveis que aparecem são as despesas operacionais. Olha só, olha o nome, viu? Despesas, desculpe, não é operacionais. Despesas pré-operacionais. Despesas pré-operacionais. Despesas pré-operacionais. Elas entram na categoria de bens intangíveis, não é? As despesas operacionais, elas podem até parecer estranho esse nome, mas como o nome está dizendo, são aqueles gastos que se tem antes da empresa entrar em operação. Você vai ter taxas pagas na prefeitura, nos órgãos para abrir no Estado, fazer cadastro no Estado, cadastro na prefeitura, no Ministério do Trabalho, na Caixa Econômica, você vai abrir diversos cadastros, você vai pagar contadores, consultores, são gastos que você está tendo antes de entrar em operação. Você quer uma consultoria para saber o potencial daquela área, potencial de mercado ali onde você está querendo se instalar. Ou seja, você ainda não entrou em operação, são gastos que você
não você não tem nem certeza que vai dar retorno aquilo, vai que aquela área não serve. Né? Por exemplo, uma empresa que vai explorar a agricultura numa região, ela faz estudos de solo antes de comprar aquela área, ou antes de implantar ali um projeto de agricultura, ela faz estudos de solo antes de se instalar, antes de começar a operar. Essas despesas são pré-operacionais e lá na contabilidade elas são classificadas como bens intangíveis. Isso é muito importante que você consiga distinguir, tá? Então é isso aí. Nós estamos com o estudo dos bens, ok? Vamos parar essa aula por aqui e logo na sequência nós vamos começar o nosso estudo dos direitos, tá ok? Nós vamos começar o estudo dos direitos logo na próxima aula, porque queremos fechar o conceito de patrimônio, bens, direitos e obrigações. Então, daqui a pouco eu volto com a nossa próxima aula.